Vamos a isto então. Ahm, nós, o que é que nós falamos, não é? Sobre o que é o nosso tema hoje. Tem a ver com resiliência. Na verdade, talvez um dos temas mais importantes a serem trabalhados em desenvolvimento pessoal e em alta performance, porque nós vivemos tempos muito intensos. Parece que a cada esquina surge um novo desafio, uma nova pressão, uma incerteza que abana assim as nossas estruturas. Sabemos que o ritmo é alucinante, que as exigências se multiplicam e que por vezes nós sentimos-nos como se estivéssemos a tentar equilibrar aqui os pratos numa corda bamba durante um autêntico vendaval. E é fácil nós sentirmos subcarregados, sentirmos perdidos ou até mesmo tentar abaixar os braços, que por vezes é um bocadinho assim que nos sentimos. Tal é a ordem de desafios que nós enfrentamos hoje em dia. Há muita gente que desiste, não por falta de talento ou de capacidade, mas porque ninguém lhes ensinou a lidar com estas situações, não é? Com as situações de adversidade. E as pessoas sentem que lhes falta alguma coisa, uma espécie de superpoder, uma espécie de talento que algumas pessoas parecem ter, mas que outras parece que não têm. E, e isto não é bem assim. Ou seja, este poder não é um dom reservado a algumas pessoas. Na verdade, é algo que toda a gente tem dentro de si mesmo, só que por vezes está à espera de ser despertado. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre resiliência. E esquece lá essa imagem do super-herói ou da pessoa que nunca sente dor, porque isso não é resiliência, isso é uma fantasia. Resiliência não é ser invulnerável, não é fingir que tu não sofres ou que os problemas não te afetam, não é de todo conformismo ou aceitação passiva do que acontece, muito pelo contrário. A resiliência é algo mais humano, mais real e acredita muito mais poderoso também, principalmente quando é trabalhado. Então, a verdadeira essência da resiliência reside na tua capacidade inata, profundamente humana, tu te adaptares positivamente perante as dificuldades. É aquela capacidade de enfrentares uma tempestade, eventualmente até abanares, não é? Mas encontrares forma de te reergueres para além disso tudo, de aprenderes com a queda e de continuares a caminhar, e muitas vezes isto acontece de uma forma muito mais forte, muito mais sábia, porque temos aprendizagens ao longo desta trajetória, e nós sentimos que somos efetivamente mais sábios do que qualquer éramos antes, precisamente por causa das lições que às vezes estas situações nos trazem. Então é sobre reconhecer a dor, o medo, a frustração, mas não nos deixarmos definir por estas coisas. É sobre escolher conscientemente procurar a luz, mesmo quando a escuridão parece ser muito densa e a única coisa que nos aparece à frente. É a força tranquila que te permite transformar cicatrizes em símbolos de superação. Situações que nos acontecem que nos marcam e olhar para elas, conseguir olhar para elas como superações que nós tivemos na nossa vida. Como em todas as sessões, tu tens um manual, digamos assim, um documento anexo a esta sessão para que tu possas trabalhar este tema da resiliência. Tem exercícios, tem tudo bem explicado, provavelmente muito mais do que o que eu vou conseguir explicar aqui nesta sessão e que eu expliquei hoje às 5 da manhã, porque eu quando trabalho estes temas, claro que eu trago-os para aqui e trago-os de uma determinada forma, mas depois quando eu me dedico a fazer os manuais, eu gosto de fazer as coisas bem explicadas, de colocar mais contextualização, às vezes gosto de fundamentar com a neurociência, colocar exercícios. Pronto, e as coisas ficam bastante completas e por isso mais densas, maiores do que aquelas que eu trago para aqui na sessão. Mas há uma promessa que eu tenho aqui neste documento, que é a promessa de uma viagem muito prática, muito direta ao ponto, feita de reflexões com ferramentas e exercícios pensados para te ajudar a despertar essa força interior que tu tens e que todos nós temos. Então, vamos desconstruir aqui alguns mitos, compreender também a ciência por trás desta tua capacidade de superação e, mais importante do que tudo, descobrir como é que tu podes cultivar ativamente a tua resiliência no dia a dia, que não é um caminho sem obstáculos, porque os obstáculos fazem parte da nossa vida, mas eu garanto que tu vais descobrir aqui alguns recursos internos que talvez tu nem imagines que tens, e vais aprender a transformar aquilo que é inevitável, o desconforto inevitável, um, no berço da tua própria grandeza. Esse desconforto ser aquela força que te impulsiona para fazeres mais e melhor. Então, bom, vamos a isto. Antes de partirmos aqui à descoberta das ferramentas e das estratégias para construir a tua resiliência, nós precisamos fazer algo que é fundamental, que é perceber onde é que tu estás agora.
e como um explorador que consulta o mapa antes de iniciar o trajeto, nós precisamos saber em que posição é que tu te encontras, cada um de nós se encontra, e fazer isto de forma muito honesta, ok? Sem julgamentos, sem máscaras, apenas uma observação clara do teu terreno interior. E quando confrontado com as tempestades da vida, como é que nós nos comportamos? Como é que nós operamos? Qual é o padrão que salta de dentro de nós? E vamos ser sinceros, não é? Vamos tentar entender como é que nós lidamos realmente com a adversidade. Quando um plano falha redondamente, quando nós recebemos uma crítica inesperada, quando enfrentamos uma perda, uma desilusão, qual é a nossa primeira reação? Será que ficamos paralisados pela frustração? Será que explodimos de raiva? Retraímos-nos, isolamos-nos? Ou talvez disfarcemos, fingindo que está tudo bem, enquanto por dentro sentimos que o chão nos está a fugir debaixo dos pés? Na verdade, não há uma resposta certa ou errada para esta pergunta. O objetivo aqui é trazer à luz os teus padrões habituais, talvez aqueles que operam mais em piloto automático. Vamos tentar entender também quais são os gatilhos, não é? O que é que te tira do sério com mais facilidade. Pode ser uma palavra específica, uma situação mais recorrente, uma atitude de uma determinada pessoa ou até um pensamento que surge do nada. E nós temos de identificar estes botões que disparam as tuas reações mais intensas, e isto é muito crucial. São como sinais de trânsito que indicam onde é que a tua resiliência pode estar a ser mais desafiada, não é? Então nós temos de os conhecer, e conhecer isto tudo não nos torna mais fracos, muito pelo contrário, dá-nos o poder de poder gerir aquilo que nós conhecemos, porque nós efetivamente só gerimos aquilo que nós conhecemos. Então, talvez o aspecto mais importante e poderoso desta autoanálise seja olhar para a narrativa interna, ou seja, o nosso discurso interno, esta história que nós contamos a nós mesmos quando as coisas correm mal. Será que nós somos o protagonista que enfrenta um desafio temporário ou somos a vítima de um destino muito cruel? Será que tu dizes a ti mesmo, eu consigo aprender com isto? Ou dizes, eu nunca vou conseguir superar esta situação? Então, as palavras que nós usamos connosco têm um impacto imenso na nossa capacidade de recuperação e de superação. Então, a narrativa interna, ela pode ser o maior aliado ou o pior inimigo na construção da nossa resiliência. Porque ela vai moldar a nossa percepção da situação que nós estamos a viver, vai influenciar as nossas emoções e vai ditar as nossas ações, não é? O que é que a gente faz a seguir com isso? Então, para te ajudar aqui nesta reflexão, lá no documento tens um exercício, um, e eu proponho que tu pegues num caderno e que abras um documento no teu computador, e vamos chamar este exercício o mapa de reações à adversidade. Então está lá um exercício que é muito prático, onde tu vais recordar um desafio recente, vais descrever a situação, identificar os sentimentos, registrar o que é que tu pensaste naquele momento, observar as tuas reações mais físicas, analisar o comportamento, enfim, tem toda uma sequência de passos para tu conseguires ganhar esta consciência sobre o que é que desperta aqui, quais são as situações onde se calhar a tua resiliência é um bocadinho mais desafiada. E depois deste mergulho inicial aqui pelo nosso ponto de partida, é importante perceber o que é que acontece nos bastidores quando nós enfrentamos um desafio. A resiliência, ela não é magia, é ciência, na verdade. É compreender um bocadinho a ciência. hum, Desculpem. Diz, Francisco. Boa, obrigada. Está bem. Pronto, peço desculpa, foi aqui interrompida por um momentinho, porque lá está, ninguém esperava que eu estivesse a gravar esta sessão agora aqui, e eu não avisei que vinha gravar, então vieram-me aqui interromper para me dar aqui uma informação. Mas nada de especial, e já está tudo ok. Voltemos então. Estava eu a dizer que a resiliência, ela não é magia, ela é ciência, e nós precisamos compreender um bocadinho desta ciência, porque isso pode ser incrivelmente capacitador para cada um de nós. Então, muitas vezes nós pensamos que em resiliência apenas como uma capacidade de voltar ao normal, depois de uma dificuldade. Mas a resiliência é muito mais do que isso. Ela envolve, assim, três elementos-chave. O primeiro é a adaptação positiva. Então, não se trata apenas de sobreviver, mas de encontrar formas construtivas de lidar com a adversidade. É, como é que eu posso dizer? É ajustar as velas quando o vento muda de direção. Em vez de tu ficares paralisado ou de quebrares o mastro ou de insistires para uma direção que o vento não está a ajudar, é tu conseguires ter essa capacidade de ajuste. O segundo é a recuperação. Sim,
envolve recuperar naturalmente o teu equilíbrio emocional, o teu equilíbrio mental, físico, após o impacto, não é? Depois de levares a paulada. É como um elástico que, depois de esticado, volta à forma original. Mas atenção, por vezes a forma original já não é bem a forma original, não é? Porque tu te transformas neste processo. Então é aqui que entra o terceiro elemento, que é o crescimento pós-traumático ou pós-stress. Este é o aspecto mais transformador de todos. Muitas pessoas, depois de atravessarem períodos de grande dificuldade, relatam e contam mudanças positivas muito significativas. Podem desenvolver uma maior apreciação pela vida, gratidão, as relações tornam-se mais profundas depois de desafios, um sentido de força pessoal renovado, não é? As pessoas tornam-se mais fortes, novas prioridades, não é? A partir de agora damos mais importância a algumas coisas e damos menos a outras, ou até uma espiritualidade mais rica, um melhor conhecimento sobre nós próprios e sobre a nossa conexão connosco, com o mundo, com o universo. Então, a adversidade, quando ultrapassada e lidada com consciência, ela pode ser um catalisador para o crescimento profundo, que talvez não ocorresse de outra forma. É por isso que os desafios nos fazem crescer, é por isso que os desafios nos transformam em pessoas diferentes, e muitas vezes mais capazes, não é? Então, tenho a certeza que tu já tens essa experiência também, aí no teu historial de situações que tu já passaste, que foram adversas e que foram complicadas, mas que depois, olhando para trás, tu se calhar dás-lhe esse significado de que foi difícil, mas transformou-me na pessoa que eu sou hoje. E se aquela situação não tivesse acontecido, talvez eu não fosse quem eu sou. Um, há um dado muito importante, e este é um dado que vem da neurociência, que tem a ver com o nosso cérebro. Não é? O nosso cérebro é por natureza resiliente, é uma máquina de adaptação. Na verdade, o cérebro é o centro de comando da tua resiliência, portanto, é ali que é como se fosse o centro de operações, não é? E a boa notícia é que ele não é uma estrutura fixa e imutável, muito pelo contrário, ele é extraordinariamente plástico, não é? Esta capacidade, a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro estar constantemente a reorganizar-se com base nas tuas experiências de vida, nos teus pensamentos, nos teus comportamentos. Isto é a neuroplasticidade. Então, isto significa que quando tu praticas intencionalmente pensamentos e estratégias resilientes, tu estás literalmente a fortalecer as tuas vias neuronais associadas a essa força interior. Tu estás a treinar o teu cérebro para responder de forma muito diferente aos desafios. E isso é de facto incrível, não é? Tu podes esculpir o teu próprio cérebro para seres mais resiliente. Então, nós temos a ferramenta, nós temos o instrumento e o instrumento está preparado para fazer. Agora, se a gente consegue fazer alguma coisa com isso ou não, já é outra história. Mas que a nossa natureza humana nos permite lidar e ser resilientes e lidar com a adversidade, isso sem dúvida que sim. Nós temos máquina para isso, ok? No entanto, é preciso entendermos aqui esta relação que existe entre a amígdala e o córtex pré-frontal. Ora, a amígdala é um órgão do nosso cérebro, não é? Do tamanho de uma ervilha, que existe mais ou menos nesta direção, a interseção entre esta direção e esta, lá no centrozinho assim do cérebro, lá mesmo no meio, está a amígdala. Ela está entre os dois hemisférios, não é? Quando eles se juntam. E imagina que tu tens um sistema de alarme, que é a amígdala, não é? Ela é o sistema de alarme, e um centro de comando. O centro de comando é o córtex pré-frontal, que é esta zona aqui frontal do cérebro. A amígdala, ela é super rápida a detectar ameaças, quer sejam ameaças reais, quer sejam ameaças percebidas. Eu só acho que é uma ameaça. Não é que ela seja real, mas eu estou a achar que é. E dispara uma resposta, que é uma resposta de luta, ou de fuga, ou de paralisia, né? Congelamento. Então, a função da amígdala, ela é essencial para a sobrevivência, mas por vezes ela reage de uma forma um bocadinho exagerada àquilo que são os stresses do dia a dia. Já o córtex pré-frontal é a parte mais pensadora do cérebro. É responsável pelo raciocínio, pelo planeamento, pela tomada de decisão e por regular as emoções. Então, a resiliência, ela envolve fortalecer esta capacidade do teu córtex pré-frontal, desta zona, de acalmar a amígdala, que é hiperativa, tem TDAH, a nossa amígdala, não para sossegada, não é? É overacting, não é? Exagera em tudo e mais alguma coisa. Então, avaliar a situação com mais clareza é uma função do córtex pré-frontal, não é? Conseguir fazer uma avaliação com mais clareza, escolher uma resposta mais ponderada, mais eficaz, tudo isto tem que ser
trabalhado aqui nesta zona. Então, quanto mais tu praticares técnicas de regulação emocional, regulação das suas emoções, como a respiração consciente, que nós veremos mais à frente, e tu tens isso depois explicado tudo no documento de suporte, mais tu fortaleces essa ligação e a tua capacidade de manter calma sob pressão. Então, isto é muito importante nós entendermos. As tuas emoções e as respostas ao stress também são influenciadas por um complexo cocktail de hormonas e transmissores. Então, o que é isto? O cortisol, por exemplo, que é aquela famosa hormona do stress, é útil em pequenas doses para te dar uma energia para tu conseguires enfrentar um desafio. É uma certa raivazinha, uma certa que te faz com que tu avances também e muitas vezes ultrapasses uma série de desafios. Só quando ela é em excesso, quando nós temos cortisol em excesso e de forma crónica, ela é muito prejudicial e, inclusive, causadora de muitas doenças e muitas vezes doenças não só de foro psicológico, do sistema nervoso central, mas também cancros. Então, nós temos outro tipo de neurotransmissores, como a serotonina, por exemplo, que está associada ao bem-estar, ao humor, a dopamina, que está ligada à motivação e à recompensa, a oxitocina, que é a hormona do amor e da conexão social, e estes aqui desempenham um papel crucial na promoção da resiliência, todos eles, na verdade. Então, quando nós usamos estratégias como o exercício físico, como a conexão social, como os grupos de influência, grupos de apoio, como a gratidão, como a celebração das pequenas vitórias, tudo isto liberta estes diferentes neurotransmissores no nosso organismo que ajudam a equilibrar este cocktail químico a teu favor. Então, é muito importante nós deliberarmos na nossa vida que tipo de práticas, que tipo de pensamentos, que tipo de influência, que tipo de atenção é que nós vamos decidir pôr, colocar, implementar para que estes neurotransmissores sejam libertados nas quantidades certas, nos momentos certos, da forma mais equilibrada possível, para haver esta regulação emocional. Então, durante muito tempo, a psicologia focou-se principalmente naquilo que estava errado com as pessoas. Um, qual era a causa dos problemas das pessoas? No entanto, a psicologia positiva, que é um campo mais recente da psicologia, veio mudar este paradigma, veio concentrar-se mais no estudo do bem-estar das pessoas, da felicidade e das forças humanas, do que é possível para as pessoas. Em vez de perguntar apenas como é que nós podemos arranjar aquilo que está partido, não é? Fazer aqui um concerto nisto que está desarranjado, agora perguntamos também como é que nós podemos cultivar aquilo que já é forte na pessoa. Então, a resiliência é um tema central da psicologia positiva. Esta questão de trabalhar a resiliência vem e é fundamentada na psicologia positiva. Quando tu identificas e utilizas as tuas forças de caráter, o que são forças de caráter? É a coragem, a perseverança, a bondade, a curiosidade, a gratidão, etc. Tu estás a construir ativamente a tua capacidade de enfrentar a adversidade. Então, conhecer as tuas forças dá-te uma base sólida sobre a qual tu te podes apoiar quando as coisas ficam difíceis. Então, nós precisamos compreender estes mecanismos e isto não nos vai tornar imunes à dor, mas dá-nos um mapa. E mostra-nos que a resiliência não é um traço místico ou talentoso, mas um conjunto de processos biológicos e psicológicos que tu podes influenciar ativamente. Então, tu és o piloto da tua própria adaptação. És tu que estás no comando disto tudo. Há algo importante que eu também quero dizer aqui. Deixa-me só ver as horas. Quanto tempo é que temos de Zoom? Olha, não consigo ver quanto tempo é que temos de Zoom. Falta-me aqui o relógio. Pois é, não tenho relógio aqui. Agora, olha, vou às cegas. Não sei se vai ser muito, se vai ser pouco. Vai ser o que vai ser. Vou tentar me guiar aqui pelo quão longe eu fui na sessão. Se bem que a sessão às 5 da manhã tem pessoas, não é? Então eu vou falando com as pessoas. Aqui estou sozinha e, portanto, vou falando comigo mesma. Então é natural que esta aqui saia um bocadinho mais rápida do que aquela que acontece às 5 da manhã, onde eu tento, de certa forma, usar mais exemplos e pronto, e falar com as pessoas. Mas pronto, adiante. Há aqui uma coisa muito importante que nós temos que entender, que é o portal secreto para o crescimento. Um, algo que nós passamos a vida a ter, a maioria de nós passa a vida a tentar evitar, que é o desconforto. Aquela sensação incómoda, irritante,
por vezes até dolorosa, que surge quando as coisas não correm como nós esperamos. Quando somos desafiados, quando saímos da nossa rotina, que é segura, que é previsível, pronto, lá vem o desconforto. E seja a ansiedade antes de uma apresentação importante, seja a frustração por termos cometido um erro, seja a tristeza por uma perda, ou a simples estranheza de tentar algo novo que não estamos muito habituados, ah, tudo isto causa desconforto. E o desconforto é uma constante na experiência humana. Ahm, e qual é a nossa reação mais instintiva ao desconforto? Pôr-se a milhas, não é? Fugir dele o mais rápido possível. Nós não queremos estar desconfortáveis e nós sentimos, não nos sentimos bem quando estamos desconfortáveis. Então, porquê que nós evitamos o desconforto a todo custo, não é? Porque é que a gente quer fugir desta situação? Esta aversão aqui ao desconforto, ela está profundamente enraizada na nossa biologia. O nosso cérebro, ele está programado para procurar prazer e evitar dor. Então é um mecanismo que é essencial para a sobrevivência e sempre foi, toda a vida, essencial para a sobrevivência do ser humano e nos nossos antepassados era extremamente relevante, não é? Este sentimento de eu preciso sobreviver neste mundo caótico e perigoso. O problema é que no mundo complexo de hoje em dia, este instinto pode tornar-se um obstáculo ao nosso crescimento, porque hoje em dia a gente já não anda a fugir de leões na selva, não é? Hoje em dia, às vezes parece, mas hoje em dia andamos aqui a lidar é com situações do dia a dia mais complexas. Então nós confundimos o desconforto com um perigo real. É como se as coisas fossem perigosas para nós. Associamos qualquer sensação desagradável a algo que pode e deve ser eliminado imediatamente. Então o que é que nós procuramos em vez disto? Procuramos gratificação instantânea, o caminho mais fácil, a solução mais rápida, que nos devolve aquela sensação, muitas vezes ilusória, de controlo e de bem-estar, como se as coisas estivessem a correr bem. Então, nós passamos a vida a construir muros à volta da nossa zona de conforto, um espaço onde tudo é familiar, tudo é previsível, tudo é seguro. E qual é que é o problema de construir estes muros à volta da nossa zona de conforto? É que o crescimento não acontece aqui dentro, não é? O crescimento acontece lá fora. A zona de conforto, por mais aconchegante e por que ela pareça, é uma zona de estagnação. Nada acontece ali a não ser mais do mesmo. É como um músculo que nunca é exercitado, que vai ficando atrofiado, ok? Então, imagina três círculos, não é? Concêntricos, não é? Tens o círculo do centro, que é a tua zona de conforto, onde tu te sentes seguro, segura, relaxado, é tudo familiar ali, requer pouco esforço para operar ali dentro. Depois tens um outro círculo mais afastado, o círculo seguinte, que é a zona de crescimento ou de aprendizagem. Aqui as coisas são um bocadinho mais desafiadoras, tu sentes algum desconforto, alguma ansiedade ou alguma incerteza porque estás a lidar com coisas novas, não é? Coisas desconhecidas, fora da tua zona de conforto. Só que é aqui que tu aprendes novas competências, é aqui que tu expandes os teus limites e que descobres novas capacidades que tu tens e que se calhar nem sabias que tens ou que te desenvolveste. E depois existe um outro círculo fora deste que é a zona de pânico, que é o círculo mais exterior de todos, que é demasiado longe da tua zona de conforto e é onde tudo te parece que acontece demasiado rápido. Então o desafio é tão grande que tu te sentes subcarregado, paralisado pelo medo. E é aqui que o desconforto é excessivo e é contraproducente. Então qual é a chave para a resiliência, que é esse o tema que nos interessa trabalhar aqui e que tu vais ter a oportunidade de trabalhar no documento? Um, a chave para a resiliência e para o crescimento, ok? Não é saltarmos diretamente da nossa zona de conforto lá para a zona de pânico, não é? Não é nada disso. É expandir gradualmente a zona de conforto, aventurando-nos de forma intencional e regular na zona de crescimento. É aprender a tolerar, eventualmente a acolher um certo nível de desconforto, é reconhecer o desconforto não como um sinal para recuar, mas como um sinal de que tu estás a esticar os teus limites, que estás a evoluir, é aprender, é desenvolver competências, é estar aqui no 5am, tudo isto está-te a esticar para fora da tua zona de conforto. Então, uma das maiores fontes de desconforto é o medo de falhar. Talvez seja. O medo de falhar é talvez uma das coisas que as pessoas mais tentam evitar. E a nossa cultura muitas vezes penaliza o erro. Não é? Nós não podemos errar porque somos mal vistos se errarmos. Então, isto leva-nos a acreditar que falhar é sinónimo de incompetência ou de falta de valor. Mas e se nós conseguíssemos ver o fracasso de uma outra forma? E se nós encarássemos o fracasso não como um ponto final, que dita ali a pessoa que é incompetente, mas como um ponto de dados, como feedback valioso?
que nos indica o que não funcionou e que nos dá a oportunidade para ajustar a nossa abordagem. Algo que, se nós pensarmos bem, a inteligência artificial está-nos a ensinar isto. Porque se vocês repararem, um, tudo o que tem a ver com a inteligência artificial, tudo o que são estas novas plataformas, tudo o que é o chat GPT, tudo o que é. Tudo o que vocês veem na inteligência artificial é colocado cá fora na rua, no mercado, sem estar pronto. Ou seja, todas estas inteligências são colocadas para errar. Para quê? Para depois nós darmos feedback e, com base nesse feedback, eles melhorarem a ferramenta. Então, hoje em dia está a acontecer um fenómeno que é as coisas vêm para a rua sem estar prontas. Vêm para a rua para ficarem prontas depois com a utilização das pessoas. Portanto, elas vêm erradas, vêm com erros, vêm com lapsos, vêm incompletas. E aí isso está a acontecer com a inteligência artificial toda. Portanto, melhora-se o produto, melhora-se e melhora-se muito e melhora-se rápido com base no feedback das pessoas, com base em tudo que as pessoas detectam que não está bem. É por isso que tu fazes uma imagem de ChatGPT e no final ele diz lá, classifica esta imagem, está assim ou está assim, não é? E tu classificas. E com base nessa classificação e com base nesses inputs e nesse feedback, a ferramenta vai melhorando a sua inteligência. Então, pessoas resilientes não são aquelas que nunca falham. São aquelas que aprendem a extrair lições das falhas. Aquelas que entendem que cada erro, cada obstáculo, cada não que elas recebem é uma oportunidade para aprenderem, para refinarem a estratégia, para fortalecerem a sua determinação e em vez de se deixarem abater pelo desconforto do erro, elas perguntam: o que é que eu posso aprender com isto? Como é que eu posso fazer melhor da próxima vez? Como é que se transforma o que podia ser um muro numa autêntica escada? E as pessoas resilientes são estas que veem a vida, os desafios, os obstáculos, os erros, como escadas para subirem mais ainda. E é uma mudança de mentalidade, mas que é uma mudança muito bonita, porque quando a gente entende isto desta forma, nós abraçamos os desafios em vez de os rejeitarmos e de os deixarmos fora do nosso alcance. E como eu te disse, quando fizemos esta questão dos círculos, os desafios é aquilo que nos faz crescer, é na zona de desafio que nós crescemos. Quando tu aprendes uma coisa nova que tu não sabias, isso é um desafio para ti. Porque tu estás a aprender uma coisa que é nova, que é uma nova informação, é uma nova abordagem, é tudo novo, é uma nova ação, e isto vai-te deixar desconfortável, mas a verdade é que depois de feito vai-te fazer crescer. Então, às vezes são aprendizagens, às vezes as aprendizagens vêm mascaradas de desafios um bocadinho mais duros, não é? A vida que te tira o tapete debaixo dos pés e que te faz e que te obriga a evoluir e que te obriga a lidar com a situação e que te obriga a crescer. Então, há vários tipos de desafios. Todos eles exigem resiliência da nossa parte, que é esta capacidade não só de ultrapassar, de lidar, mas de aprender, evoluir e crescer com a situação. Esse é o nosso trabalho. Então, o que é que tu vais ter aqui neste documento? Vais ter tudo isto desenvolvido, vais ter alguns exercícios práticos, não é? Como aquele que eu te falei há pouco, e outro que tem a ver com microdoses de desconforto intencional, para tu te começares a familiarizar com a zona de crescimento de uma forma segura. Ir colocando microdoses de desconforto intencional na tua vida, sujeitando-te a ir um bocadinho para fora da zona de conforto e a lidar com situações que amanhã podem ser um grande desafio, mas que se tu fores familiarizando com elas, calhar, quando acontecerem numa dimensão diferente, já não vão ser desafio nenhum, porque já não vão ser totalmente novas para ti. Então, este é outro dos exercícios que tu tens aqui e está lá explicado a forma como isto se faz. E depois eu falo ainda do modelo dos 3 Cs, da resiliência, que é a tua bússola interna, que é a consciência clara, e a aceitação radical, não é? Abraçares a realidade sem nenhum tipo de resignação, e também o mindfulness aplicado, que é estar presente com o desconforto, ou seja, eu ficar confortável dentro do desconforto, então, ficar confortavelmente desconfortável, se é que isso faz algum sentido. Um, Enfim, tem alguns passos e tem um exercício de guiado de scanner corporal e emocional também. Tudo isto está no teu documento. São tudo as formas de como tu implementas este conteúdo na prática, ok? Portanto, a minha intenção ao colocar estes exercícios lá é tu conseguires
implementar isto, gerir os teus picos de stress com estratégias de pausa e de reset, tudo isto eu explico-te lá, o documento aborda imensas estratégias e imensos exercícios para implementares e trabalhares a tua resiliência. Não só implementares os exercícios, mas como trabalhares aqui a tua resiliência. Tem um exercício, por exemplo, que é de um kit de primeiros socorros emocional, portanto, de técnicas, não é? Para tu criar o teu kit de primeiros socorros emocional e pronto, e perguntas, né? Sabes que eu gosto muito de fazer perguntas, algumas perguntas potenciadoras para tu conseguires depois de fazer este trabalho, sair dali e olhar para o futuro e para a frente com ânimo e acima de tudo com estratégia, ok? Sabendo o que fazer e como fazer. Pronto, é gigante este tema. Não sei quantas páginas é que tem, deixa-me abrir aqui um, o documento. Vou abrir aqui o documento para ver. Não, também não é assim tão grande. Não é grande que aquela é pequenininha. Tem 29 páginas. Pronto, 29 páginas de conteúdo aqui sobre resiliência. Tenho a certeza absoluta que vai ser um conteúdo muito útil e que, uma vez trabalhado, vai tornar uma pessoa muito mais resiliente agora e no futuro. Espero que tenhas gostado desta sessão. Pronto, a ver se não me volta a acontecer esta questão, que por acaso não é comum, mas hoje aconteceu, de não ter gravado a sessão, vai-se lá saber porquê, mas pronto, ela estava mais cansada, não sei, mais distraída, enfim. Mas, e lamento agora só receberes agora a esta hora da noite, não é? E não a teres recebido durante a manhã, mas lembra-te também que aquilo que nós prometemos foi que em 24 horas a sessão está disponível e, portanto, as 24 horas só faz daqui a bocadinho às 5 da manhã e a sessão vai ser subida já, são neste momento meia-noite e 34. Portanto, ainda vamos bem a tempo de cumprir com as nossas 24 horas, como está estabelecido aqui nas normas do programa. Mas pronto, mas é uma situação normal, não é comum. Peço desculpa por isso, mas espero que tenha valido a pena na mesma e que a entrega foi exatamente igual àquela que eu entreguei às 5 da manhã. Espero que te sirva e que, acima de tudo, tires muito proveito desta sessão. Um beijinho muito grande, uma excelente semana para ti e até à próxima segunda-feira. Beijinhos.